Olá, tudo bem? Estamos dando continuidade ao nosso curso de raciocínio lógico do zero ao avançado. Nessa aula, nós iremos ver os princípios da lógica e também a classificação de uma proposição. Vem comigo, vem para a tela. Nós vamos ver nessa aula os princípios da lógica. Quais são os princípios? Então, aqui temos os princípios da lógica. Então, vamos ver aqui. Primeiro, nós temos o princípio da identidade. O princípio da identidade. E o que ele diz? Ele diz que o que é verdadeiro é sempre verdadeiro. E o que é falso é sempre falso. Ou seja, se uma proposição é verdadeira, ela sempre será verdadeira. E se uma proposição é falsa, ela sempre será falsa. Esse é um dos princípios. Temos o próximo princípio, que é o princípio do terceiro excluído, que cai muito em prova. E o que significa esse? Ou uma proposição é verdade, ou é falsa, não há uma terceira opção. Por que o nome do princípio do terceiro excluído? Justamente por isso, porque eu só posso ter dois valores para uma proposição, ou verdade ou falso. Não tem outro valor, mais ou menos, quase, não. Ou ela pode ser verdadeira ou ela é falsa. Não há uma outra opção além dessas duas. Por isso que esse princípio chama-se de o princípio do terceiro excluído, porque eu só posso ter duas opções. Ou uma proposição é verdadeira ou uma proposição é falsa. Agora vamos aqui a um outro princípio. O outro princípio é o princípio da não contradição. O princípio da não contradição, como o próprio nome já diz, a proposição não pode ser verdadeira ou falsa ao mesmo tempo. Eu não posso dizer que uma proposição ela é ao mesmo tempo falsa e verdadeira. Ela só pode ser duas coisas. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Ela não pode ser as duas ao mesmo tempo. Então, sintetizando os princípios, temos o princípio da identidade. Se é falso, é falso. Se uma proposição é verdadeira, é verdadeira. Princípio do terceiro excluído. Ou uma proposição é falsa ou é verdadeira. Ela não pode ter um outro valor, um terceiro valor. Por exemplo, ela não pode ser mais ou menos, ela não pode ser quase. Ela só pode ser verdadeira e falsa, não tendo uma terceira opção para isso. E o princípio da não contradição. Uma proposição, ela não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Ela não pode ser. Ou ela pode ser verdadeira, ela pode ser falsa. Mas verdadeira e falsa ao mesmo tempo, ela não pode. Então, são esses três princípios da lógica. Vamos aqui agora a uma classificação. A classificação ela pode ser da proposição, pode ser uma proposição simples, também chamada de atômica, ou pode ser uma proposição composta. Então, o que é uma proposição simples, ou também chamada de atômica? É uma frase declarativa completa que possui um verbo. Então, a proposição simples é aquela que possui um verbo. São indicados por letras minúsculas do alfabeto. O exemplo aqui, Lucas é inteligente. Essa declaração é uma proposição simples, ou também chamada de atômica. Então, por quê? Porque ela está em torno de um verbo. Olha só, é uma declaração completa que possui um verbo. Então, ela é chamada de simples ou também atômica. Agora vamos ver a proposição composta, ou também chamada de molecular. A proposição composta, duas ou mais frases declarativas ligadas por conectivos lógicos. Então, a proposição composta, ela deve possuir pelo menos um conectivo lógico. Então, quando ela possui pelo menos um conectivo lógico, ligando essas duas frases, ligando essas duas declarações, ela é chamada de proposição composta ou também molecular. Ou seja, são duas frases declarativas ligadas por conectivo lógico. Então, ela é indicada pela letra maiúscula do alfabeto. Por exemplo, João é feliz e Paulo é inteligente. Então, vejamos, temos duas frases ligadas pelo conectivo e. Então, temos uma primeira declaração, outra primeira frase declarativa e temos o conectivo e. Então, quando elas estão ligadas pelo conectivo e, elas, nesse caso aqui, é uma proposição composta. Por quê? Porque tem pelo menos um conectivo ligando essas duas proposições simples. Então, temos aqui uma simples aqui, outra simples aqui, ligadas com conectivo. Então, temos aqui, nesse caso, uma proposição composta. A teoria é essa. Agora vamos fazer alguns exercícios e praticar o que nós acabamos de aprender. Vamos ver, se a economia tiver com recursos plenamente empregados, o aumento M, ou seja, quantidade total de moedas, provocará apenas um aumento P, nível geral de preço. Aí ele fala, pergunta, nessa afirmação é correto afirmar que, trata-se de uma proposição simples, compondo de uma conjunção lógica? Trata-se de uma proposição simples? Então vamos ver. Economia estiver com recursos plenamente empregados. Essa aqui é uma. O aumento M provocará. Então, aqui, veja que temos aqui duas sentenças. Temos uma aqui
E ó, o aumento provocará. Temos duas. Então, trata-se de uma proposição simples. Não, simples não. Ela, no mínimo, é composta. Contém pelo menos uma proposição composta e apresenta uma condicional. Parece que é essa aqui, ó. Contém pelo menos uma proposição composta, certo? Já vimos que é composta. E apresenta uma condicional. A condicional qual é? O se, também chamado de se então. Bom, mas vamos ver, analisar as outras para ver se realmente. Letra C. Trata-se de uma proposição simples. Não, proposição simples já vimos que não é, porque tem duas sentenças aqui. Tem uma aqui e outra aqui. São duas sentenças, então ela não pode ser simples. Então, letra C diz que é simples, não. A letra D diz também que é simples, não. A letra E diz que é assim, não. Então, ficamos com a letra B mesmo. Por quê? Ele fala, ó, contém pelo menos uma proposição composta e apresenta uma condicional. Eu não preciso nem saber o que é condicional. Aqui é só dizer que é proposição composta. Vamos partir para a próxima. Qual das seguintes sentenças é classificada como uma proposição simples? Qual das seguintes sentenças é classificada como uma proposição simples? Vamos lá. Letra A. Será que eu vou ser aprovado no concurso? Veja, nós já vimos essa aula. Essa aula aqui foi diferenciarmos ou sabermos quando é proposição e quando não é. E vimos que tem algumas frases que elas não são consideradas proposições, como por interrogação, frases interrogativas, frases exclamativas, frases que emitem opinião, frases que possuem uma variável matemática, que é uma sentença aberta. Enfim, esse tipo de sentença ele não é considerado uma proposição. Então, eu não posso dizer se ela é simples ou composta. Por quê? Porque ela não é proposição. Na letra A, ele fala, será que você é aprovado no concurso? Viu uma interrogação, não é proposição, fora. Letra B, ele é goleiro do Bangu. Vimos também isso, chamado pronome. Quando tem um pronome e eu não consigo descobrir quem ele é também uma frase aberta e, portanto, não é uma proposição lógica. Letra B está fora também. Então, a letra C, João fez 18 anos e não tirou sua carteira de motorista. Agora vamos ver. A pergunta é, qual das seguintes é classificada como uma proposição simples? Proposição simples deve ter apenas uma declaração. Não deve ter conectivo. Então, letra C, João fez 18 anos, primeira declaração. Não tirou a carteira de motorista, segunda declaração. E tem um conectivo aqui, o ezinho aqui. Então, essa sentença é uma proposição composta com o conectivo e. Então, não é, ele quer uma simples. E letra D, Bashar al-Assad é presidente dos Estados Unidos. Ah, não, mas isso não é verdade. Para dizer se é proposição ou não, não importa o conteúdo que está, se é verdade ou não. O que importa é que, se eu consigo atribuir a ela um valor de verdadeiro ou falso, se é verdade ou não, não interessa. Mas o que eu quero saber é, eu posso atribuir a essa declaração um valor de verdadeiro ou falso? Posso sim. Nesse caso, eu posso dizer que é uma declaração falsa. Então, vamos ver a letra D. Bashar al-Assad é presidente dos Estados Unidos? Isso aqui é considerado proposição? Sim. Não aqui é um valor falso? Sim. Mas é considerada uma proposição lógica. Por quê? Porque eu consigo atribuir a ela um valor de verdadeiro ou falso. Então, ele diz uma proposição simples, e essa aqui realmente é uma proposição simples. Por quê? Porque ela não tem nenhum conectivo lógico, ela tem apenas um verbo, e não tem nenhum conectivo lógico ligando com uma outra proposição. Então, letra D. Assinale a alternativa abaixo que corresponde a uma proposição simples. Então, vamos lá, letra A. Francisco é zelador e Paulo é motorista. Não é, ó. Temos aqui um conectivo, temos uma primeira proposição, temos uma outra proposição simples e temos um conectivo. Não é simples. Essa aqui é uma proposição composta, está fora. Letra B. João é instrumentista da banda municipal. João é instrumentista da banda... Temos aqui apenas um verbo. Ó. João é instrumentista da banda municipal. Certo? Certo. É uma proposição. É a nossa resposta. Vamos analisar as outras. Será que vai chover? Opa, tem interrogação aqui. Não é proposição. Bom dia. Opa, tá aqui, ó, exclamação. Também não é. Lucas é médico e Joana não é enfermeira. Temos aqui um conectivo, temos aqui uma proposição simples, temos aqui o conectivo, temos aqui outra proposição simples. Nesse caso, juntando essas duas, forma uma proposição composta. Então, ele quer uma simples, letra B. Todas as alternativas estão erradas, exceto. Olha, todas estão erradas, então ele quer a certa. Vamos lá. Letra A. As proposições simples podem conter outras proposições simples. Errado. As proposições simples, elas não contêm outras proposições simples. É as compostas que contêm outras proposições simples. Está errado. Letra B. A proposição simples deverá ter apenas um conectivo lógico. A proposição simples deverá ter apenas... Letra B, né? A proposição simples deverá ter apenas um conectivo. Não, um conectivo lógico não.
A proposição composta ela já possui um conectivo lógico. A proposição simples não tem nenhum conectivo. A simples não possui nenhum conectivo. A composta, sim, ela possui pelo menos um. Então, letra B está fora. A letra C. As proposições compostas são sempre formadas por mais de duas proposições simples. As proposições compostas são sempre formadas por mais de duas? Não, mais de duas não. Pelo menos uma. Pelo menos uma proposição simples. Se a proposição composta ela tem pelo menos uma, não é mais de duas não, mais de duas não. Se ela tiver uma, já é composta. Já é proposição. Se ela tiver um conectivo apenas, já é uma proposição composta. Letra C está fora. Letra D. Pelo princípio do terceiro excluído, podemos afirmar que uma proposição é simples podemos afirmar que uma proposição simples só poderá ser verdadeira ou falsa. Poderá ser ou verdadeira ou falsa. Verdade. É o princípio do terceiro excluído. Nossa questão. Letra E. João é feliz ou fique onde está. É uma proposição composta. Aqui poderia até enganar. Por quê? João é feliz é uma proposição simples. Temos aqui um conectivo ou. Fique onde está. Fique onde está não é proposição. Por quê? Porque aqui é uma ordem, um pedido. Então, ordem e pedido, sentenças de ordem e pedido não são consideradas proposições. Então, está fora também. Letra D. Assinale a assertiva que apresenta corretamente o princípio da lógica que afirma que uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa, não admitindo outra possibilidade. Já sabemos que esse princípio é chamado também de terceiro excluído. Por quê? Porque uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa, não existindo uma outra opção. Terceiro excluído. Vamos de letra A, princípio da não contradição, não. Letra B, princípio do terceiro excluído. Letra B. Direto. Princípio do terceiro excluído. Assinala a assertiva que apresenta pelo princípio que afirma. Assinale a assertiva representada pelo princípio que afirma que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Que princípio é esse? É o princípio da não contradição. Ou seja, uma proposição ela não pode ser ao mesmo tempo. Quando eu falo que é ao mesmo tempo, verdadeira e falsa. Ela pode ser ou verdadeira ou falsa. Mas verdadeira e falsa ao mesmo tempo não pode ser. Então, letra A. Princípio terceiro excluído? Não, não é esse. Não é esse. Princípio terceiro excluído não é esse, né? Princípio da identidade também não. Princípio da não contradição. Letra C, princípio da não contradição. Letra D, princípio da ambiguidade não existe. Princípio da contagem também não. Letra C. Vamos partir para a próxima. Proposição é uma sentença declarativa que, seja ela expressa de uma forma afirmativa ou negativa, na qual podemos atribuir um valor lógico, verdadeiro ou falso, certo? Uma proposição também pode ser expressa por símbolos, sendo assim alguns princípios que regem as proposições. Analise os itens abaixo. Vamos lá. O primeiro, princípio da identidade. Uma proposição verdadeira é verdadeira e uma proposição falsa é falsa. Verdade? Verdade, sim. Isso aqui é verdade. Vamos à segunda. O princípio do terceiro excluído. Uma proposição ou é verdadeira ou falsa, não se admitindo uma terceira possibilidade. Se é verdade, é assim, é o princípio do terceiro excluído. Vamos à próxima. O princípio da não contradição. Não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Verdade. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Verdade também. Vamos agora analisar. Estão corretos os itens? Somente 1 e 3 não. Todos os itens. Letra B. Todos os itens. Ok, chegamos ao final da nossa aula. Se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal, acione o sininho de notificações e compartilhe. Então, continue a seguir esse canal que traremos novas aulas sobre o raciocínio lógico. Você irá entender como funciona e também acertará as questões que trazem o raciocínio lógico. Valeu e até a próxima.